Abra comigo a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse 1, 9. Nos diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos para o versículo 18, que diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quando o mistério das 7 estrelas que viste da minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui, os irmãos poderão assentar. Amém? Irmãos queridos, ao longo da história da Igreja de Cristo, vemos que ela sempre foi perseguida. Sempre houve uma perseguição, sempre o inimigo se levantou para que a Igreja de Cristo se calasse, para que o Evangelho não se propagasse. Mas também nós vemos que apesar da perseguição, apesar dos levantes, apesar das armadilhas, a igreja nunca esteve abandonada. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Jesus é aquele que nos enxerta em seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Jesus. Irmãos, nós vemos que no início do século, o imperador Nero, ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, dizendo que foram os cristãos que causaram esse grande incêndio na cidade. E quando nós chegamos para esse momento em que nós estamos lendo, já o imperador Domiciano, os apóstolos já eram mortos, haviam sido martirizados, apenas João estava restando, e João agora está preso na ilha de Patmos, uma colônia penal. João está colocado naquela ilha, e lá naquela ilha ele teve uma grande experiência com Deus. No momento de tribulação, no momento de dificuldade, ele teve um encontro maravilhoso com Deus, o encontro com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, num momento como este que João estava passando, o natural, o normal é que as pessoas abandonem a Cristo, as pessoas abandonem a igreja. Mas João, ele continuou firme no propósito. Talvez ele tenha se lembrado de quantos mártires morreram, quantos foram queimados, quantos foram crucificados, quantos foram lançados ali na arena
para que os animais trucidassem. Quantas pessoas morreram em favor do Evangelho. Ele estava ali preso naquela ilha, mas continuou como um grande adorador de Deus. Foi naquele lugar, naquela ilha, naquela prisão, que o Redentor revelou-se a ele. Que Cristo se revelou a João. E Cristo dá uma ordem a João, para que ele pudesse escrever as coisas que estavam acontecendo e as coisas que haviam ainda de acontecer. E estas cartas deveriam ser encaminhadas às 7 igrejas da Ásia, aos anjos da igreja, para que os anjos da igreja pudessem ali estar ministrando, levando ao conhecimento da igreja aquilo que Jesus havia mandado João escrever. Então nós vemos aqui, irmãos, que a igreja ela não está abandonada. Nós vemos aqui, irmãos, que a igreja tem sido vista pelo Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele está caminhando pelas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem visitado as igrejas. E Jesus tem olhado, tem visto o comportamento da igreja. E quando Jesus ele visitou então aquelas igrejas na Ásia, ele chama a João, determina a João para que ele escreva e entregue a mensagem. E o que Jesus viu quando ele entrou nas igrejas? O que Jesus observou quando ele entrou nas igrejas? O que Jesus observa quando ele entra nesta igreja? O que Jesus tem observado quando ele entra nas igrejas espalhadas pela face da terra, não somente pela cidade, por esta cidade? O que Jesus tem visto? Como Jesus vê a nós? É algo, irmãos, que nós devemos refletir. Jesus tem visitado as igrejas. Jesus tem andado pelas igrejas. E Jesus tem dado um diagnóstico das igrejas. Assim como ele deu um diagnóstico das 7 igrejas ali da Ásia. Quando Jesus começou a visitar as igrejas da Ásia, um Jesus vitorioso, um Jesus glorioso, andando pelas igrejas, ele viu ali que há igrejas que são consideradas pobres aos olhos do ser humano. Igrejas paupérrimas, mas ao olhar de Deus são igrejas riquíssimas. Ao olhar do homem, ao nosso olhar, é uma igreja simples, é uma igreja pobre, constituída por pessoas pobres, mas sob o olhar de Deus, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, aleluia, aquele olho que tudo vê, que tudo enxerga, e que vai na intimidade da igreja, que vai na nossa intimidade, aleluia. Ele vê, aleluia, uma igreja rica. É uma igreja rica, porque ela é rica em espiritualidade. É uma igreja que não está, aleluia, arraigada com as coisas da terra. É uma igreja que tem o seu coração voltado para Cristo, para o céu. Não se preocupa com as coisas da humanidade, mas se preocupa com o reino de Deus. Aleluia. Foi assim na casa de Jessé. Quando Deus determinou ali a Samuel que descesse até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Os irmãos de José foram passando. E Samuel olhando, olha, esse tem capacidade. Esse é um soldado. Ele pode ser rei. Samuel estava olhando para a estatura, para o lado externo, mas quando Deus chama a sua atenção dizendo, eu não vejo como os homens. Eu não vejo como você vê. Eu vejo a intimidade.
Jesus está vendo a nossa intimidade. Jesus não está olhando para aquilo que nós apresentamos externamente, mas aquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa intimidade. Aleluia. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, uma das mais pobres da Ásia. Mas veja o que Deus vê nela. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Deus conhece a nossa aflição. Deus conhece a tua aflição. A tua aflição não está escondida. O pastor não vê, o obreiro não vê, o irmão que está do lado não vê, mas o olhar de Deus tem contemplado a tua aflição. Está dizendo para você, você é rico. Ele continua nesse versículo dizendo, conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são. O que Jesus está dizendo aqui nesse versículo? Eu conheço aqueles que se dizem da igreja, mas não são. A palavra de Deus diz, irmãos, que no meio do trigo tem o joio. Porque o trigo foi semeado pelo lavrador, mas o inimigo veio e semeou o joio. E aquele joio não deveria ser tirado antes, mas na hora da colheita. Aleluia. Então, Jesus está dizendo aqui a João, olha, muitos se dizem da casa de Deus, mas não são. Mas na hora certa eles serão exterminados. Hoje elas acusam, fazem acusações, porque não são da casa de Deus. Mas vai chegar um tempo, aleluia, que as coisas serão esclarecidas. Aleluia. E o trigo será colhido e colocado no celeiro. Aleluia. Glória a Deus. Conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Em contrapartida, nós vemos uma igreja de Laodiceia, uma igreja soberba, uma igreja que dizia que tinha de tudo, uma igreja que dizia que não precisava de nada, que não precisava de ninguém. Mas a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia é, você diz, estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. E Jesus continua dizendo, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Uma igreja que se dizia que tinha de tudo, uma igreja que se dizia muito rica, que adquiriu riquezas, mas Jesus está dizendo, você não tem nada. As coisas exteriores, as coisas desta terra, não é nada para Jesus. Mas aquela igreja que tinha uma riqueza não financeira, mas espiritual, estava sendo reconhecida por Jesus. A tua espiritualidade é reconhecida por Jesus. Não aparência, mas aquilo que sai do teu íntimo. Aleluia. Aquilo que sai da tua alma, do teu espírito, encontra-se com o Senhor Jesus e tem o reconhecimento do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja como é diferente o olhar de Jesus. O quão diferente é o olhar de Jesus para as igrejas. Muitas vezes nós achamos que uma igreja rica é aquela igreja que tem um templo maravilhoso, um templo suntuoso, umas cadeiras estofadas, cheia de ar condicionado, onde as pessoas se achegam e têm prazer de estar naquele lugar. Não é isso que Jesus está apontando. Jesus está apontando para a igreja, para o ser humano, para nós que aceitamos ao Senhor Jesus, aleluia, para nós que buscamos mais do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa crescer na nossa vida. É isso que Jesus está observando.
Jesus está observando se a igreja é espiritual ou não, ou se a igreja ainda está arraigada na face dessa terra. E Jesus, ele continua a sua visitação, e ele vê que há igrejas vivas aos olhos do homem, igrejas avivadas de acordo com a visão humana, mas são igrejas que estão mortas ao olhar de Deus. A aparência é de vivo, a aparência é de avivamento, mas é algo exterior, mas por dentro é algo morto. Nós vemos isso, irmãos, porque muitas pessoas começam a procurar igrejas, as igrejas que se adequam ao seu modo de vida. Eu vou para tal igreja porque na tal igreja eu tenho oportunidade. Eu vou para tal igreja porque em tal igreja eu vou ter um cargo. Eu vou para aquela igreja porque o povo lá é animado, o povo lá é avivado. Etc, etc. As pessoas não estão procurando mais Cristo. As pessoas não estão procurando mais a palavra, mas estão procurando uma igreja que se adeque ao seu jeito de ser, ao seu modo de vida. As pessoas já não querem mais ouvir uma palavra de repreensão. Hoje Deus já não pode mais chamar a atenção através da palavra. Porque naquela igreja é chicote, é isto, é aquilo. Deus corrige aquele que ama. Mas são muitos aqueles que fogem da correção de Deus, que andam de igreja em igreja, aleluia, porque não suportam ouvir uma palavra genuína, mas procuram igrejas, aleluia, em que o seu bem-estar é favorável. Eu me sinto bem em tal igreja, não pela palavra, mas pela emoção que ela me proporciona. Deus não está procurando emoção. Deus não está procurando pessoas emocionadas. E muitos são aquelas igrejas que emocionam as pessoas, mas não trata espiritualmente as pessoas. As pessoas não são recuperadas. As pessoas não têm a sua vida transformada, mas têm uma vida emocionada. Porque não querem ouvir uma palavra genuína, não querem ouvir a voz de Deus. Eu não vou naquela igreja porque o irmão olha torto para mim. Eu não vou naquela igreja porque fulano é assim, ciclano é assim. Aos olhos do homem, muitas igrejas se dizem vivas, muitas igrejas se dizem avivadas, mas elas estão mortas perante os olhos de Deus. A igreja de Sardes era uma igreja famosa na sua cidade. Ela tinha fama, se dizia avivada. Mas ela recebe uma reprovação de Deus. Ela é reprovada. Eu fico imaginando os cultos nessa igreja. As pessoas entusiasmadas. As pessoas alegres. Havia um avivamento poderoso aos olhos do ser humano, aos olhos do homem. Eram celebrações emocionantes. Só tinha o nome de uma igreja viva, mas era uma igreja morta, porque não tinha o Espírito Santo de Deus habitando no meio dela. Os olhos de Deus conhecem a obra da igreja. Os olhos de Deus conhecem as tribulações da igreja.
Os olhos de Deus conhecem onde está a igreja e como ela está. Então os olhos de Deus contemplam as nossas vidas. Ela sabe das tuas obras. Ela sabe das tuas tribulações. Ela sabe como você está e onde você está. Porque nada pode fugir do olhar de Deus. Nada foge do olhar poderoso, que é fogo, aleluia, que penetra na nossa intimidade e tudo vê. Mas há igrejas que também têm poucas forças. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus coloca uma porta aberta. Muitas vezes também nós nos colocamos como fracos, sem forças, mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: estou colocando diante de ti uma porta aberta. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para a igreja e dizem: olha, aquela igreja é uma igreja fraca, uma igreja enfraquecida, aleluia. Mas o seu coração arde pela presença de Deus. Então Deus olha para você e te diz: estou colocando uma porta aberta. E nós bem sabemos, irmãos, aquilo que Deus abre, aquilo que Jesus abre, ninguém fecha. E o que Jesus fecha, ninguém abre. Então a porta aberta que Jesus está colocando na sua vida, o inimigo não vai fechar. Porque foi o Senhor que abriu. Diante da tua fraqueza, diante da tua necessidade, Jesus está dizendo: estou abrindo uma porta. Amém? Glória a Deus. A igreja de Filadélfia era considerada uma igreja fraca, uma igreja sem força. Mas é uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Uma igreja fiel. Havia fidelidade no meio daquela igreja. E por isso Deus está dizendo: eu vou abrir as portas. Ainda que você esteja no meio da tribulação, igreja de Filadélfia, ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja andando pelo deserto, eu vou abrir as portas, por causa da tua fidelidade. Aproveita a porta aberta que o Senhor está te abrindo. Mas não esqueça de ser fiel a Ele. Não esqueça de ser fiel a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O importante aqui, irmãos, não é que nós tenhamos uma igreja forte, aleluia, na avaliação do ser humano, mas que a igreja seja fiel ao Senhor. As pessoas podem olhar, podem rotular, dizendo: é uma igreja fraca, é uma igreja isto, uma igreja aquilo, mas o importante é como Deus está olhando para você. O que é que Jesus está enxergando em você? Nas andanças de Jesus, nas visitações de Jesus, o que é que Jesus tem visto em você? Veja, irmãos, são 7 igrejas. E nós podemos ver aqui 3 grupos de igreja. Nós vemos aqui uma igreja de Filadélfia. Nós vemos aqui uma igreja de Esmirna, que não recebe uma reprovação de Jesus. Mas se nós olharmos para Éfeso, se nós olharmos para Tiatira, se nós olharmos para Sardes, se nós olharmos para Pérgamo, nós vamos ver Jesus dizendo: eu conheço a tua obra,
tem coisas boas, mas tem coisas que precisam ser corrigidas. Jesus tudo vê. Tudo aquilo de bom que nós fazemos e tudo aquilo de mal que também nós fazemos. Jesus vê todas as coisas. E nós olhamos para uma igreja de Laodiceia, uma igreja que não recebeu nem um elogio sequer. 4 igrejas até receberam elogios, receberam algumas reprovações, mas a igreja de Laodiceia só recebeu reprovação. E eu quero perguntar para você nesta noite, você que aqui está, você que está nos acompanhando através dessa transmissão, em que grupo de igreja você está? Você está naquele grupo de igreja em que Jesus está te elogiando, onde não há nenhuma censura? Você está no segundo grupo de igreja, em que existe ali alguns elogios, mas também existe a censura por parte de Jesus? Ou você está naquela igreja em que Jesus não tem nenhum prazer de estar nela? Ou você faz parte da igreja, ou você é a igreja em que Jesus tem o desejo de vomitar, porque diz a palavra: não és quente e nem frio, és morno, causa náuseas ao Senhor. Em que grupo de igreja você se encontra? É algo para que nós possamos refletir na noite de hoje. Que grupo de igreja nós pertencemos? Na igreja em que o Senhor está elogiando, e que o Senhor está dizendo que estou abrindo as portas, que eu tenho visto a sua aflição, mas não temas, como nós lemos aqui no início do culto? Ou nós estamos naquela igreja que tem alguma coisa boa, mas também tem muitas coisas ruins que nós estamos praticando, ou não temos nada para apresentar ao Senhor? Que igreja nós estamos? Que igreja eu sou? Se coloque em pé neste momento. Nas cartas que Jesus pede para João escrever, todas elas diz: conheço as tuas obras. E elas também dizem: quem tem ouvido, ouça. Glórias a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Quero convidar nosso irmão Edinho para fazer mais uma oração. Aleluia. Juntamente com a igreja. Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Busque a presença do Senhor. Aleluia. Abra o seu coração. Abra a sua mente, para que Jesus possa trabalhar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de poder e Deus de glória. Oh Jesus, como é bom, Senhor. Como é bom ouvir, Senhor, a Tua voz. Como é bom ouvir o Senhor falar, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, aleluia. Eu, Senhor, particularmente, Senhor meu Pai, eu pego dessa palavra, Senhor. Eu particularmente, meu Deus, eu pego dessa palavra, Senhor meu Pai, e coloco lá dentro do meu coração, porque eu creio, Senhor, na porta aberta. Eu creio no milagre. Eu creio, Senhor meu Deus, aleluia, nas coisas boas que o Senhor tem a nos oferecer, meu Pai, a todo momento, a toda hora, a todo instante, Senhor meu Deus.
Deus. Ó Pai querido, Deus de amor, aleluia. Eu decreto a vitória, que você, meu irmão, você, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, que você possa declarar também a sua vitória em Cristo Jesus, aleluia. Decrete a sua bênção, decrete a sua vitória, louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos, Deus, aleluia, sermos mais fiéis a Ti, que nós possamos, Deus, aleluia, nos prostrarmos perante a Tua presença a todo momento, a toda hora, a todo instante, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, porque nós bem sabemos, Senhor meu Pai, que a Sua própria palavra nos diz, Senhor meu Deus, aleluia, 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 buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, que nós possamos buscar Cristo primeiro, serviço depois, aleluia, o que for depois, mas primeiro Cristo em nossas vidas, devemos encher do Espírito Santo, enchermos de Cristo, enchermos de Deus, enchermos de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, seguindo os teus mandamentos, louvado sendo obediente aos homens, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, porque eu sei, meu Pai, que aí dos altos céus, o Senhor irá derramar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas aqui, sobre as nossas vidas, as bênçãos vão correr atrás de nós, Pai, aleluia, aleluia, eu creio nisso, Senhor, e eu creio na bênção e a vitória sobre cada irmão aqui presente e sobre os nossos irmãos que estão nos assistindo online, Senhor, derrama as tuas bênçãos, derrama a tua vitória, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor, amém, meus irmãos. Quando Jesus nos visita, qual será o diagnóstico que Ele nos apresenta a respeito de nós? Quando Jesus te visita, qual é o diagnóstico das nossas vidas? Amém? Louvado seja o nome do Senhor.